Eu quero trazer aqui um pouquinho a respeito de crenças, né? E não são crenças limitantes, como é o que a gente escuta hoje em qualquer lugar. O que é uma crença? Ah, incrível que eu escuto muito, eu presencio muito as pessoas que ainda, e eu achava que eram poucas pessoas, e não, é a maioria. Que crença, ela vem da fé, que a crença ela vem da igreja, da religião, que a crença ela vem de um ser supremo. É, tem a ver? Tem. Mas isso é muito raso, é superficial, né? A crença, ela não começa aqui com a gente depois de adulto, quando a gente escolhe a nossa fé. A crença, ela vem desde berço, desde o ventre, para falar a verdade, né? Então, o que que é uma crença? É tudo que você escutou do seu pai, da sua mãe, que você viveu, que você vivenciou. Pensa, você lá pequenininha, você lá pequenininho, vendo algumas atitudes do seu pai, da sua mãe. Aí isso vai se repetindo, você vai crescendo, você continua observando. Aí você vê e fala: olha, isso não foi legal, minha mãe chorou. Olha, isso aí foi legal. Olha o que meu pai fez. Nossa, me senti bem com isso. Aí você já começa a criar as suas próprias crenças, né? Quando você fala, eu me senti bem com isso foi confortável, isso foi gostoso, positivo. Então aí você já implanta uma crença que aquilo é bom. Só que na maioria das vezes a gente nem sabe direito o que está acontecendo, né? Às vezes a gente vê uma situação ali com nosso pai, nossa mãe, com os nossos familiares, né? Que a gente olha e se sente bem com aquela situação e já coloca ali uma crença positiva. Isso foi bom, isso é maravilhoso, nossa, que gostoso, isso é bom. Só que pode ser que naquele momento o que está acontecendo não é nada legal, não é nada agradável. Pode ser que um exemplo, tá, assim, de uma situação que eu já vi, que eu já atendi, era o pai e a mãe brigando. Assim, uma briga feia mesmo, que não deveria estar acontecendo ali na frente daquelas crianças. Porém, aconteceu e o pai saiu e voltou com um buquê de flores. Um buquê de flores como pedido de desculpas para aquela mãe. Só que aquilo acontecia com frequência, né? Só que quando teve esse momento do pai voltar com o buquê, com o pedido de desculpas para a mãe, essa criança entendeu aquilo como algo bom, porque viu o sorriso da mãe, porque sentiu o clima mais leve, porque viu algo diferente que não acontecia. Então, ali, naquele momento, naquela criança, foi implantada uma crença de que aquilo é bom. E sabe o que aconteceu com essa criança depois de adulto? Tudo tem uma consequência. Que a gente pode falar sobre consequências também, né? Mas nesse caso, a consequência dessa crença que essa criança implantou naquele exato momento foi que todas as vezes que eu agredir alguém verbalmente ou fisicamente, eu dou um presente. Só que essas consequências nem sempre são tão simples assim, porque é, essa criança, depois de adulto, ele se colocava em situações pesadíssimas. Ele se colocava em situações de confusão, de briga, de transtorno.
assim, parece que ele se enfiava já numa confusão justamente para ter esse momento. Justamente porque ele queria, o cérebro dele queria aquele alívio, né? Aonde então ele tem aquela carga de dopamina. Mas para ele ter aquela carga de dopamina, ele precisava primeiro estar numa confusão. Então, ele inconscientemente, claro, se colocava em situações de confusões, de briga com qualquer pessoa que. E o pior é que sempre eram pessoas que ele amava muito. Quanto mais ele amasse determinada pessoa, mais ele ia se colocar em problemas ruins, justamente para que ele, após isso, presenteasse aquela pessoa, então, né, ele pudesse se sentir bem, confortável, que foi o mesmo sentimento que ele sentiu quando ele viu aquele acontecimento ainda na infância dele e que ele teve aquela sensação de conforto, de alívio. Ele teve aquela sensação de gostoso, de que, nossa, que foi então onde ele implantou a crença, isso é bom. Né? Então, para ele voltar sempre a repetir essa crença, ele, enquanto adulto, se colocava em situações dessa forma. E namorada? Nossa, quando ele arrumava uma namorada, você já imagina o que acontecia, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês como é uma crença. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida, tá? Aqui foi uma situação de uma criança que viu entre o pai e a mãe. Mas a gente constrói muitas crenças durante a nossa infância. E é por isso que a gente tem tantos julgamentos, porque é baseado em tudo que a gente viu, ouviu e que foi se repetindo, se repetindo. E conforme a gente foi crescendo, a gente foi virando um adulto, a gente começa a repetir isso na nossa vida para fortalecer aquela crença. Para a gente sentir aquela sensação de quando a gente implantou a crença e também para fortalecer. Tá? E é por isso que a gente vê muitas mulheres que falam: não existem homens bons. Porque em algum momento ela implantou essa crença nela, e isso foi se repetindo, e conforme ela foi crescendo, ela se colocou à disposição inconscientemente, igual a história que eu acabei de contar, dessa criança que cresceu. Ela se põe em situações para quê? Para reforçar essa crença. E quando você se põe nessa situação, isso é claro que vai acontecer. E acontecendo, você reforça dizendo: eu não disse? Não falei que não existem homens bons? Por quê? Porque você reforçou. Aí você tenta mudar essa postura, esse pensamento, essa forma de acreditar na vida. Mas você, por não saber como mudar essa crença, como mudar esse julgamento, então você acaba se colocando de novo na mesma situação com outra pessoa. De novo, é reforçado a crença em você. Tô tentando, mas tá vendo? Eu tô falando, não se encontra homens bons. Porque você precisa sentir. Você precisa sentir aquilo que você sentiu na sua infância. Você precisa fortalecer essa crença que está em você. Se você acredita, faz parte de você, faz parte do seu eu. Se você acredita nisso, não tem como ser diferente a sua vida. Tudo que você acredita é teu. Tudo que você acredita tá certo. E é assim que eu vou viver. Então, enquanto a gente não muda algumas crenças enraizadas dentro de nós, não é possível viver outro tipo de coisa. Enquanto você acredita
que isso é certo, isso vai continuar se repetindo na sua vida, indiferente do que seja, se é no relacionamento, se é com o seu filho, se é com seu esposo, com a sua mãe, se é no seu trabalho, indiferente. A sua crença, ela vai causar situações em todas as áreas da sua vida. Um exemplo de que homens não prestam, de que não existem homens bons. No caso do relacionamento, você vai sempre encontrar um homem que não é bom para reforçar essa crença. No caso de trabalho, do financeiro, você sempre vai estar em locais de homens que vão forçar a barra, que vão te colocar para baixo, que vão competir com você, que vão sempre estar ali meio que te humilhando e falando aqui não é lugar para você, aqui não é lugar para mulher. Então, você vai entrar em trabalhos que vai ter esse momento com esses homens. Você não vai ter relacionamento nenhum, você não vai estar ali se envolvendo, mas vai estar repetindo aquilo para reforçar em você a crença de que homens não prestam, tá? No caso do menino que eu contei, dessa criança que virou um adulto, no trabalho, o que acontecia com ele? Ele sempre arrumava confusão com os amigos de trabalho. Ele sempre fazia algo de errado, que alguém vinha chamar a atenção dele, que ele precisava fazer de uma forma diferente. Aí ou ele chorava, ou ele gritava, ou ele quebrava tudo, mas era sem querer. E depois, ele com muita vergonha, ele tinha que ir lá pedir desculpas. E ele, no atendimento ali, olhando aquela situação, ele me disse: Leide, nada do que eu faço é porque eu quero. Quando eu vi, eu já fiz. Agora me fala, quantas vezes você já teve atitudes que quando você viu, você já tinha feito? Que não estava no seu controle, que você não gostaria de ter feito, mas não deu para evitar. Fala, conta aqui para mim. Quantas vezes na sua vida isso já aconteceu? Aí você fala, eu consigo mudar se eu quiser? Não, porque isso é uma crença enraizada sua. E uma crença enraizada, o seu inconsciente, ele vai agir para que você continue tendo essas atitudes e reforçando a sua crença. Então, se você não mudar algumas crenças que existem em você, algumas situações não vão mudar. Vai ficar se repetindo, repetindo, repetindo. E para que tenha uma vida diferente, resultados diferentes, é necessário modificar essa crença que está aí, para que então você caminhe com outro olhar para a vida, tá? Eu vou depois gravar um outro vídeo falando como mudar essas crenças, né? Como modificar essas crenças para que você tenha resultados diferentes.